Capítulo 3. Portanto, apenas o tato é o juiz do corpo quente e frio. O juiz do úmido e do seco, junto com o tato, é também a razão, pois o que é seco é, sem dúvidas, duro, e isso se reconhece pelo tato. Nem tudo que é duro, no entanto, será por consequência seco, pois a dureza, se por um lado não pode ser removida do seco, por outro não pertence exclusivamente a ele. Até o que foi condensado pelo frio parecerá duro, como gelo. Por isso, não se deve começar tão logo o discernimento do seco e do úmido sem antes avaliar como está em termos de calor e frio. Não é porque algo frio no grau mais elevado está duro, afinal, que será também seco, nem porque algo quente no grau mais elevado está mole, que logo será úmido. Devemos avaliar a dureza e a moleza apenas a uma temperatura mediana, pois nesse caso, se está mole, é úmido, se está duro, seco. Se, porém, é assim, nenhuma das partes duras do corpo humano é úmida. Não pode haver nele, afinal de contas, uma frieza tamanha que algo ali condense e endureça. Pode, o que antes era fluido, em algum momento condensar como a gordura, pois o que no sangue era oleoso, fluido e gorduroso, ao chegar a um local frio, concentra-se, mas mesmo assim não se torna duro. Com razão, pois, disseram os antigos que a gordura é a parte mais úmida do corpo e colocaram logo após ela, em segundo lugar, o gênero das carnes. Várias são as espécies desse gênero. Primeiro temos a carne propriamente dita, que nunca encontrará sozinha no corpo, mas que é sempre parte de um músculo. Depois dessa temos a substância própria de cada uma das vísceras, que Erasístrato chama de parênquima, parenquímia, e toma por coisa pouca e de menor importância, sem se dar conta de que a operação de cada víscera é responsabilidade desta carne. Mas não é hora de falar disso. Que o próprio corpo do cérebro e do pulmão, por sua vez, venha logo depois da gordura em umidade. Podemos inferi-lo da sua moleza. Não é, afinal de contas, congelado pelo frio, pelo mesmo motivo porque tampouco é derretido pelo calor. Parecida com eles em natureza é a medula dos ossos, mas a medula dos ossos não está no mesmo gênero que o cérebro ou a medula espinhal. O cérebro e a medula espinhal são do mesmo gênero, as demais medulas são de outra natureza. Ainda assim, o cérebro é mais úmido e quente que a medula espinhal, e por isso também é mais mole. Além disso, as partes anteriores do cérebro são tanto mais úmidas quanto mais moles. Tudo isso, porém, não apenas é mais úmido que a pele, como também mais frio. Em resumo, tudo que é desprovido de sangue é mais frio do que o provido de sangue. Semelhante à pele é a natureza dos nervos mole. Já a natureza dos nervos duros é exatamente como a da pele com respeito à umidade e à secura, pois com respeito ao calor, os nervos duros estão tão afastados da natureza da pele quanto pode um corpo desprovido de sangue estar afastado de um corpo provido de sangue. Já a carne do baço, dos rins e do fígado é tanto mais úmida quanto mais mole a pele, tanto mais quente, por outro lado, quanto mais nela abunda o sangue. Já a carne do coração é tanto mais seca que todas essas, quanto todas as partes do corpo. Perceberás isso com bastante evidência pelos sentidos, se na dissecação do peito de um animal inserires os dedos na sua cavidade esquerda, onde fica o coração. Descobrirás que essa é a mais quente de todas as regiões do animal, e não por pouco. Já a carne do fígado, do baço e dos rins é de natureza simples e cresce em volta das veias, artérias e nervos de cada víscera. A natureza das carnes do coração, por sua vez, não é simples, mas há nele fibras que amarram a sua carne, como as que vemos nos músculos. Porém, não são os mesmos tipos de fibras. As que há nos músculos são partes dos ligamentos e dos nervos. Já no coração há uma espécie própria de fibras, semelhante às que existem na túnica das veias e artérias, dos intestinos e do estômago, do útero e das duas bexigas. Pois é possível ver que a carne própria desses órgãos também cresce atada pelas fibras próprias deles. Essas carnes, tomadas por si mesmas, são sem dúvida mais quentes que a pele.
Já as fibras são em parte mais, em parte menos frias e secas que a pele, e em parte são em tudo semelhantes à substância da pele. E todas as membranas são mais secas que a pele, como os invólucros do cérebro e da medula espinhal, chamados de meninges. Essas também são membranas. Já os ligamentos, quanto mais duros que a pele, tanto mais secos também são. Também os tendões, ainda que sejam mais moles que os ligamentos, não obstante, são nitidamente mais duros que a pele. A cartilagem, por sua vez, vem depois do ligamento em dureza e constitui um corpo médio entre os dois. Alguns anatomistas chamam isso de neurocondrode, sindesmon, um ligamento cartilaginoso. Já o osso é a mais dura dentre todas as partes que a pele cobre, e do que sai da pele é mais seco, o mais seco é o pelo. Depois vem o chifre, em seguida as unhas e os cascos, os esporões, os bicos e as outras partes semelhantes dos animais irracionais. O mais útil e próprio dos humores é o sangue. A bile negra é como o resíduo e a borra dele. Por isso é também mais fria e mais espessa que o sangue. Assim como a bile amarela é de longe o mais quente e o mais frio e mais úmido de todos os sucos do animal, é o muco, no caso a flema. O instrumento por que se reconhece isso é o próprio tato, como mostrou Hipócrates no livro sobre a natureza do homem. Ademais, que o muco seja frio, apenas o tato o discerne. Que seja também úmido, avaliam-no juntos o tato, a visão e a razão. O tato e a visão, porque o percebem como tal, a razão, porque discerne que é tal não pela quantidade de calor, mas pela umidade natural. Quanto às partes e humores do corpo, é isso que tenho a dizer.